O Guaio. Quando desembarcaram em Pax, os 4 batedores de Aldruma chamaram muita atenção do povo, principalmente por causa de suas roupas estranhas, das belíssimas armas e dos instrumentos que carregavam. Os 4 percorreram toda a cidade buscando algum tipo de informação sobre aquelas terras e sobre as rotas para a Floresta Alta. Talvez por causa da estranheza, talvez por causa da tristeza dos habitantes, havia grande rispidez no tratamento dos habitantes de Pax. A maioria tratava os forasteiros com um desprezo e indiferença, até que 2 homens começaram a gritar sem motivo. Borin era o mais novo entre eles e o mais fácil de se irritar. Por isso, ele aproximou sua mão do punho da espada e provavelmente teria cortado o nariz de um daqueles homens se não tivesse sido impedido por Dernon, que o conhecia bem. Seoror olhava pacificamente para os homens que gritavam. Farto recomendou para eles que saíssem dali, pois muitos já se amontoavam ao redor daquela pequena confusão. Mas Seoror se recusou e, tomando a flauta que havia trazido consigo, começou a tocar uma melodia tão profunda que interrompeu a gritaria daqueles Láurea. Com o silêncio, a melodia tomou um espaço enorme nos corações dos ouvintes. Dernon acompanhou a música com a sua lira, seguido de Borin com o tambor. Logo o brilho retornou aos rostos das pessoas da cidade de Pax. Farto então cantou com uma melodia tão impactante que a música removeu a tristeza do coração dos cidadãos, que ficaram durante horas e horas ouvindo. Alguns descreveram depois como se estivessem sonhando, acordados, tanto que quando a música finalmente terminou, ninguém sabia ao certo quanto tempo tinha se passado. Uma senhora barruno chamada Luruna levou os 4 até sua hospedagem. Lá eles comeram comidas estranhas que não foram tão apreciadas pelo seu paladar, acostumado com os banquetes de Aldruma. De qualquer forma, agradeceram a refeição, mas quase não tiveram tempo para terminar, visto que rapidamente a hospedagem ficou cheia de pessoas pedindo por mais música. Farto cantou algumas canções mais alegres e populares de Aldruma, permitindo que seus companheiros comessem. Ele também aproveitou a amistosidade para fazer algumas perguntas que queria, porém, quando mencionou sobre o tal demônio, um estranho silêncio tomou aquele lugar e por breves instantes as pessoas perderam um brilho recém-recuperado. Nós não sabemos nada sobre isso. Nada sabemos e nada queremos saber. Por que estão perguntando? Essa pergunta foi feita por Tuco Láurea, o mesmo que estava gritando mais cedo. Viemos por causa dele, respondeu Seoror. Muitos vieram e muitos morreram. Por que arriscar suas vidas? Isso é problema do povo de Minzur, insistiu Tuco. Tivemos notícias que ele anda vagando em direção ao sul e já está aos derredores de Sumarino. Mentira! Gritou Tuco, batendo na mesa em que estavam sentados. Dernon se aproximou de seu irmão Borin e cochichou alguma coisa. Depois disse algo para Farto, que acenou positivamente com a cabeça. Então Dernon e Borin se levantaram, e enquanto Dernon puxou a cadeira em que Tuco estava sentado, Borin habilmente agarrou Láurea e o jogou para fora da hospedagem. Eu sou o Farto Lumo de Aldruma. Eu e meus companheiros estamos aqui de boa vontade para ajudá-los com o demônio,
O demônio não é problema nosso! Disse uma voz abafada no meio do grupo, como se estivesse tentando se esconder dos irmãos. É sempre melhor resolver os problemas dos vizinhos antes que eles se tornem nossos, respondeu Farto. Aquelas pessoas começaram a ficar bem incomodadas. Aos poucos, a hospedagem de Loruna ficou vazia novamente, restando apenas os 4 batedores. Sem esperança de obter alguma informação naquela cidade, resolveram que uma boa noite de sono bastaria. Antes que se recolhessem, Loruna dirigiu a voz embargada para Farto. Tenho algumas informações sobre o Guael. Conte-me mais, senhora. Não sei de muito. Me lembro das notícias que chegaram sobre... meu marido trabalhava nas minas de Minzur. Interrompeu e silenciou-se, até não conseguir interromper as próprias lágrimas. Você me lembra seu pai. Você conhece nosso pai? Perguntou Borin. Claro. Toda a primeira geração lembra da primeira voz entoada no jardim. No primeiro dia de todos os dias, sua voz me lembra dele. Disse apontando para Farto. Lembro também quando saímos de Pan. Quanta tolice, pura obstinação. E agora meu Drodor se foi. E um demônio cerca nossas cidades. Nunca deveríamos ter saído do jardim. Ela ficou durante alguns momentos se lamentando baixinho, até que Selror lhe perguntasse: A senhora possui alguma montaria para partirmos? Precisamos sair em busca dele imediatamente. Vocês não podem vencê-lo. Ninguém pode. Todos os caçadores de recompensa antes de vocês sumiram. Dizem que o Guael é um ser gigantesco e que sua pele é impenetrável como as rochas. Fiquem aqui em Pax e nos tragam alegria com suas músicas. Receberiam muito mais do que estão oferecendo pela cabeça do Guael. E não precisariam arriscar suas vidas. O que dizem sobre o Guael? Pessoas começaram a desaparecer nas minas de Minzur. De lá, esse monstro de pedra surgiu. Dizem alguns que ele é um homem que entrou na floresta e foi enfeitiçado por alguma magia antiga. Dizem outros que ele é da mesma classe dos grandes animais falantes, que só querem nos destruir. Agradecemos sua hospitalidade. Vamos nos recolher agora. Encerrou a conversa Dernon, de súbito. No meio da noite, saíram da hospedagem deixando para a senhora algumas moedas de ouro. Furtivamente, saíram em direção à estrada de Sumarino e de lá Selror tirou sua flauta e tocou uma melodia específica, enquanto Farto cantava algumas palavras ensinadas por Lumanui. Em poucos minutos, 4 cervos surgiram do bosque e serviram de montaria para eles até a floresta alta. Ao chegarem às margens da mata, desmontaram dos cervos e seguiram silenciosamente para dentro da floresta. Seus passos eram tão silenciosos que nem mesmo eles se ouviam. Apenas Selror fazia barulho por não ser familiarizado com as técnicas de caça dos irmãos. Por isso, resolveu imitar com sua flauta o som de aves noturnas e de vento que disfarçava o som dos seus passos. Eles pararam imóveis quando ouviram sons vindos na sua direção. Pelo barulho, os irmãos distinguiram que eram passos de pelo menos 10 pessoas. Depois que viram a luz das tochas, se esconderam para observar. Viram que o grupo carregava bestas e lanças e tinham redes. Deduziram que eram caçadores de Sumarino e, pelo número de pessoas, estavam em busca do Guael. Dernon fez um gesto para os seus companheiros para que subissem nas árvores, mas Selror não tinha familiaridade com os sinais de caça e quase foi percebido por um dos caçadores que estava na retaguarda. Os irmãos viram de cima que o grupo chegou a uma caverna
e, pelo que parecia, estavam receosos para adentrar as trevas daquela gruta. De súbito, os irmãos e Selror ouviram um som inesperado que causou sentimentos ainda mais estranhos naqueles homens. Perceberam que o som vinha da caverna e que não somente eles, mas também os caçadores se sentiam atraídos pelo barulho indescritível. Um por um, os caçadores foram entrando na caverna até que o barulho indescritível e o som dos passos desajeitados dos últimos parasse abruptamente. Os batedores desceram de seus esconderijos para investigar. Colocaram-se na entrada da caverna, de onde viram uma luz que brilhava do interior. Com todos os sentidos atentos, voltaram a ouvir o barulho, que agora era parecido com uma voz doce e suave, como de uma mulher. Apesar de treinados, a voz suave ia fazendo com que suas defesas internas e externas fossem baixando. Bórin foi o primeiro a entrar, seguido de Dernon e depois de Farto, e quase que ainda hesitou um pouco. À medida que se aproximavam, o canto ficava mais nítido e mais belo, sendo quase impossível rejeitá-lo. Selror também deixou-se levar pela voz, e os 4 estavam hipnotizados ao entrar na gruta. Antes que cedessem completamente, foram despertados pelo som de passos de uma criatura pesada, acompanhados por gritos raivosos de uma confusão que identificaram como um grupo grande de pessoas correndo desordenadamente. Farto foi o primeiro a despertar, dando um tapa na cabeça de Selror e puxando Dernon pelo colarinho. Então os 3 puxaram Bórin, que já estava completamente fora de si, até ser jogado no chão por Dernon. Já estava amanhecendo quando finalmente avistaram o Gwael. Era uma criatura forte e alta, que parecia ser feita de pedra, e que corria fugindo de uma pequena multidão que seguia logo atrás. A reação imediata dos 3 irmãos foi de unir as pessoas para ajudá-los a capturar o demônio. Mas, antes de Selror seguir seus companheiros, olhou uma última vez para dentro da caverna e percebeu que o canto da mulher havia sumido e que parecia ser menos funda do que antes. Estando agora juntos atrás da multidão, correram até chegarem a uma clareira no meio da floresta, de onde se dava para ver dimensões reais da criatura que estavam perseguindo. O Gwael então se voltou para as pessoas, batendo no chão e emitindo sons como de rugidos. A maioria das pessoas se assustou e fugiu. Pouquíssimos ainda tentaram um ataque inútil contra a criatura, o que fez com que ela avançasse contra eles. Quando os irmãos observaram o comportamento do monstro, chegaram na mesma conclusão. O Gwael não atacava, agindo como uma presa acuada, fugindo de seus predadores. Por isso, fizeram sinais para cercá-lo, mantendo uma certa distância segura, tática que Selror não participou. Ficaram apenas os 5 na clareira. O Gwael parecia mais estressado, procurando alguma brecha entre o cerco dos caçadores para escapar. Sabendo disso, os irmãos esperavam por uma explosão de fúria, como a de um touro ou de um cavalo não domado. Nenhum deles tinha ideia de como subjugar aquele ser fisicamente, já que seu corpo e sua força eram incomparáveis. Então Selror teve uma ideia. Tirou sua flauta e tocou uma melodia calma que pareceu surtir algum efeito na criatura. Quando perceberam o resultado, os outros acompanharam Selror em sua melodia. O Gwael se acalmou com seu corpo pesado caindo sobre a relva amassada daquela clareira. Deitou-se finalmente sob um manto de sono pesado, como se há muito tempo não descansava.